O nosso mundo hoje está passando por crises muito difíceis. É a crise econômica, a crise política, mas nesse momento eu quero falar da crise da família, do relacionamento da família. Esse é um momento importante porque nós precisamos refletir sobre lar, família, qual razão pela qual Deus fez o lar, a família, por que Ele colocou o pai, por que Ele colocou a mãe, os filhos, qual o papel, como que isso deve viver em harmonia, como que filhos e pais, pais e filhos devem andar um ao lado do outro. Então, esse é um momento importante. Nós vamos estudar a palavra de Deus e eu gostaria que você visse um texto da Bíblia. Ele está em Malaquias. Olha aqui na tela. Ele retrata o que Deus quer fazer pela família. Nos últimos dias diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Interessante. Deus quer converter os pais. Deus precisa converter os pais. E há algo importante, quando o pai é convertido, a mãe é convertida, os filhos também vão participar desta conversão. Por isso a Bíblia diz, em primeiro Deus quer converter os pais, depois Ele quer converter os filhos. E aqui vem um grande desafio. Como vai o relacionamento lá na tua família? Como está aí em casa? Como estão sendo as coisas? Como você tem se relacionado com teus filhos? Como você tem se relacionado com os seus pais? É importante que você entenda o que é correto. Qual que é o padrão que Deus quer? O que Deus pensa para a família? O que Deus pensa para o lar? Nesse momento, eu quero que você perceba uma parte de uma história bíblica que retrata um pouco do que Deus quer dentro da família. Vamos ler Gênesis 22, e aqui na tela eu quero que você acompanhe no capítulo 22, verso 4 e vai até o 14, diz assim, ó: ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Abraão estava indo para uma montanha. Deus tinha feito um pedido dizendo, eu quero que você sacrifique seu filho. Abraão cumpriu o desejo de Deus e ele foi. Ao terceiro dia, diz a Bíblia, ele então viu o lugar de longe. Aí o verso 5 diz assim, e disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram caminhando juntos, estavam lado a lado, um do lado do outro. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E Abraão disse, eis-me aqui, meu filho. E então ele disse, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E assim caminhavam ambos juntos, estavam lá, lado a lado. E chegaram ao lugar que Deus havia designado, que Deus tinha dito, né? Que ele dissera. E edificou Abrão ali o altar, e sobre ele dispôs, arrumou a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, Abraão tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá.
donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Interessante que esse aqui é um quadro impressionante. Esse é um homem que ele está sob pressão. Ele quer um filho. Por causa de um filho, ele lutou toda a sua vida. E agora ele recebe o filho. O filho tem já 20 anos. Ele se relaciona com seu filho querido por 20 anos. E de repente Deus pede o filho. Eu quero que você sacrifique o seu filho num altar. E Abraão, ele cumpriu o propósito de Deus. E eu quero que você perceba, Abraão cumprindo o propósito de Deus, ele foi assediado, ele foi atacado. Satanás o pressionou, Satanás o abordou, Satanás queria levá-lo a não cumprir o que Deus tinha planejado. Interessante, Satanás sempre está do contra, sempre quer ir, não é? Te empurrar para ser contrário a Deus, ele não quer que você obedeça. E agora aqui, pai, olha só, Deus, ele diz, leve teu filho para o altar. E Deus se calou, não falou mais nada. Interessante. Você sabe que Ellen White, ela diz o seguinte, ela diz que Satanás se aproximou de Abraão, e quando Satanás se aproximou de Abraão, diz assim que ele tentou Abraão, e aqui tem um texto que está no Patriarcas e Profetas, e diz assim, Satanás estava a postos para sugerir que ele deveria estar enganado, pois a lei divina ordena, não matarás. Está lá, Êxodo 20, verso 13. E Deus não exigiria o que uma vez proibira. Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Interessante, Satanás contra, levando Abraão a um caminho contrário. Todavia Abraão cumpriu o que Deus pediu. E Abraão, sob pressão, agora ele vai começar a agir. Então, veja, pai, veja, e há momentos na nossa vida que, sob pressão, nós nos descuidamos. Não é justificativa. Abraão, sob pressão, ele vai começar a agir. E a Bíblia diz o seguinte, que quando Abraão chegou no pé da montanha, aconteceu algo interessante. Chegou no pé da montanha, ele chegou para os moços e disse para os rapazes, para os seus servos, disse, olha, fiquem aqui, vocês e o animal. E agora eu e meu filho vamos adorar a Deus. Nós vamos subir a montanha, vamos lá em cima e depois de adorar nós voltaremos. E aí aconteceu um quadro. Porque, olha só, eles têm que subir a montanha. Não vai mais o servo não vai mais carregar. O jumento não vai mais auxiliar. Então agora tem 3 coisas para serem carregadas. Interessante. 3 coisas para serem carregadas na montanha. Tem lenha, faca, fogo. O que é mais pesado entre a lenha, a faca e o fogo? É claro que lenha é muito mais pesado. Lenha é madeira, lenha é pedaços de pau, vão ser usados para combustão. Lenha é mais pesada. Então, agora eu te faço uma pergunta, pai. Quem está mais preparado em pegar em coisas pesadas? Um homem de 120 anos ou um jovem de 20 anos? Um jovem de 20 anos está mais preparado para pegar em coisas perigosas, em coisas pesadas como lenha. Sim, isso é verdade. Interessante, é o último dia de vida de Isaac. E sabe o que Abraão faz? Abraão coloca a lenha nos ombros de Isaac. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. O que é mais perigoso entre lenha, faca e fogo? Bom, tira a lenha, faca e fogo é perigoso. O fogo não se brinca, né? A faca ela corta. Então, interessante, quem está mais preparado para pegar em coisas perigosas como faca e fogo? Um jovem de 20 anos que não viveu, que ainda não tem experiência, um homem de 120 anos. Você tem que concordar que é um homem de 120 anos.